Abra a tua Bíblia comigo em Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas 14, o versículo 25. Não sei quantos já leram o livro chamado Raiz, do pastor Roosevelt, de Resende. Eu já li, já comentei algumas vezes com os irmãos. É um livro de uma boa leitura. O nome do livro é Raízes. E não só ele, como outras pessoas também vão dizer, já li também essa mesma questão em outros livros, dizendo que o Brasil é considerado um país cristão. E nos últimos tempos, de uma predominância evangélica muito grande. É raro você ir no lugar onde não existe um crente. De repente, onde você trabalha não é só você, tem mais pessoas que é crente. De repente, na tua vizinhança, de repente, não é só você, existe mais crentes. Hoje, todos os lados que você vai, nos cantos mais remotos do nosso país, existe uma igreja evangélica. Existe uma igreja denominada igreja de crente. Então, nós percebemos que estamos espalhados pelas quatro cantos do nosso país. Mas muitas vezes o pastor Roosevelt vai dizer que existe um questionamento que vem ao coração. Uma pergunta que de repente a gente precisa fazer, precisa analisar com muito carinho, com muito cuidado. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Então, uma pergunta que nós precisamos analisar e falar com muito carinho, ele vai tratar disso, se eu não me engano, eu já comentei com os irmãos a respeito disso. Qual é o efeito de tudo isso? O efeito de muito crente, o efeito de muitas igrejas, o efeito de repente de estarmos com muitos crentes, com muitos cristãos. Qual tem sido o efeito disso de uma forma muito prática? Será que isso tem feito algum efeito? Ele vai dizer que no livro que assusta, porque mesmo com essa quantidade de crente que existe hoje no Brasil, o Brasil continua sendo um país voltado ao crime. E crime a gente pode pensar de diversas formas, de várias maneiras. Podemos pensar na corrupção, que aumenta cada dia mais, uma situação assustadora a cada dia. Então existe, ele vai dizer, não ainda minhas palavras, mas ele vai dizer que existe tantos crentes, tantas igrejas, mas muitas vezes temos visto pouca transformação de pessoas e de lugares. Não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas de repente pensarmos agora palavras minhas, será que as pessoas que estão ao nosso redor, os crentes que estão ao nosso redor, têm de alguma forma nos impactados, têm de alguma forma nos abençoado? Ou nós, como crentes, temos impactado a vida de outros, temos abençoado a vida de outros, temos levado ou causado algum tipo de transformação? Será que a minha vida como um crente, como um cristão, tem impactado a vida de alguém? Tem, pelo menos, buscado transformar a vida de alguém? E quando nós pensamos de uma forma mais interna, o que ser cristão significa para nós? O que ser cristão significa para você? O que ser crente significa para você? Quais foram as transformações que isso aconteceram? Foram de repente transformações pontuais, que um dia éramos assim e aceitamos a Jesus, agora somos assado, somos diferentes. Mas qual o impacto de ser cristão? Qual o impacto de ser igreja? Qual o impacto de verdadeiramente ter Cristo nas nossas vidas? Qual o impacto isso faz diariamente nas nossas vidas? Porque muitas vezes, eu não sou aqui na igreja o que tem mais tempo de cristão, mas já estou aí, esse mês eu completo 15 anos de ministério, 15 anos que eu já sou pastor. Então disso vai aí, vamos pôr aí, devo ter mais de 20 já, agora não lembro a data não. Mas parece que chega alguns momentos, a gente começa a conversar com algumas pessoas, não sei se os irmãos têm noção, mas parece que alguns irmãos já estão em fim de carreira de crente. Já parece que não tem mais muito o que fazer, não tem muito mais o que produzir, né? De repente, não é... Quem já ouviu, Raul Seixas chegou um tempo que diz que a vida naquele... uma canção que ele escreveu que dizia que ele estava no apartamento, com a boca cheia de dentes, escancarado, esperando a morte chegar. Para ele já não existia mais sentido, era simplesmente esperar a morte. E parece que muitas vezes é assim que nós estamos, simplesmente esperando o nosso dia.
Ok, eu creio que todos nós precisamos estar assim, mas como estamos esperando o dia? Será que nesse processo de espera, esse cristianismo, essa questão de ser crente, de ser servo do Senhor, filho do Senhor, o que isso está mudando a minha vida a cada dia? Porque isso não vem relacionado à idade, não vem relacionado ao que eu sei ou o que eu não sei fazer, mas vem relacionado a um Cristo, a um Senhor que eu sirvo. Porque quando nós pensamos, e a Bíblia vai declarar isso a cada instante, que a gente, quando começa a ler, que o desejo de Deus, o querer de Deus é que a igreja possa ser resposta para a nação, que a igreja possa ser resposta para um mundo de caos. E a pergunta é, a igreja tem sido? Às vezes não dá para responder pela igreja, mas dá para responder por mim mesmo, dá para você responder por você mesmo. Você tem sido a resposta de Deus para essa nação? Fala, pastor, mas eu vou em poucos lugares. Beleza, mas aonde nós estamos inseridos? Será que nós somos a resposta? Porque diante de nós, nós temos a grande comissão. Aquilo que o Senhor colocou diante de nós. A grande comissão foi dada a nós, igreja, povo de Deus, servo do Senhor. Foi dado às nossas vidas. E não foi, como nós temos estudado nos últimos dias, não foi um pedido do Senhor, não foi uma questão dele falar assim, olha, se der tempo, né, uma sugestão, olha, quando você puder, sabe, olha, faz, olha, não, quando você puder, tiver um tempinho, não tiver muito ocupado, não tiver muito estressado, se você puder, se você estiver bem, sabe, de repente você não está bem, então fique em paz, mas de repente você está bem, bem de saúde, bem fisicamente, bem psicologicamente, bem espiritualmente, aí sim você vai. Nós sabemos que não existe isso. O que o Senhor nos deixou a respeito da grande comissão é simplesmente um detalhe, uma ordem, bem clara, bem direta, bem expressa. Mas e quando eu estiver doente? A ordem continua. Quando eu não estiver bem, a ordem continua. Não muda, o Senhor não nos colocou condição, não é um conselho da parte do Senhor, é uma ordem que Ele nos deixou. E a questão é, como nós temos seguido essa ordem? Essa ordem. Como nós temos lidado com isso? Porque muitas vezes nós não tomamos cuidado, parece que nós estamos terceirizando essa questão. Parece que nós estamos deixando a outras pessoas terem mais condições. Eu vou deixar para os irmãos que estão aí, né, dando aula da IBD, olha, eles são bem bacanas, têm dado, então eles têm mais condições, então vou deixar para eles. Vou deixar para os departamentos, já que Deus colocou ali. E às vezes nós então delegamos para alguns e achamos que é trabalho de só alguns. É trabalho de alguns e não, é trabalho... Maravilha. É trabalho de nós todos. E se quando estivermos juntos, unidos, vamos conseguir atingir muito mais. Eu estou vendo os vídeos das semanas que diz a frase que muitos de nós conhecemos. Sozinho, nós podemos chegar mais rápido. Acho que todos conhecem essa frase. Sozinho, nós podemos chegar mais rápido. Mas juntos, podemos chegar mais longe. Então, o trabalho é de como igreja. E eu entendo que algumas coisas que têm acontecido de conversa, a gente começou um ano bem atípico, principalmente falando de uma questão pessoal, de uma questão familiar, por mudanças, né, de coisas que a gente sempre fazia em janeiro, esse ano não fez, de algumas situações que foram acontecendo, e aí você vai conversando com um, conversando com o outro, e você percebe o seguinte detalhe, que as pessoas não querem ser rebeldes a Cristo. Pelo menos eu creio que os irmãos que estão aqui, nenhum de nós tem o desejo de ser rebelde a essa ordem de Jesus. Pelo contrário, todos nós entendemos ela perfeitamente. Nenhum de nós temos dificuldade em entender a ordem do Senhor. Nenhum de nós temos essa questão, essa dificuldade, e mais, nenhum de nós quer, se pelo menos acho que ninguém vai se arriscar a ser um rebelde diante daquilo que o Senhor está fazendo, ou daquilo que o Senhor está mandando. Qual que é a nossa questão então? Aonde vem a maior questão que nós precisamos pensar? E aí nisso, eu quero ler o texto, né? Era para ter lido já há muito tempo, mas eu me empolguei aqui. Vamos lá então, sempre há tempo, ainda há esperança. Mateus capítulo 14, versículo 25, foi isso que eu disse? Lucas. Quem disse Mateus? As meninas até demoraram para colocar, tipo, é isso mesmo, né? De repente. Lucas capítulo 14, versículo 25, agora está certo. Maravilha. Diz assim, estou lendo na NVI.
25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ele, disse: se alguém quer vir a mim e ama seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma casa primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. A gente parece que esse texto está meio deslocado, mas não está. Lucas está dizendo, Jesus aqui está dizendo, né? Lucas está transcrevendo, mas Jesus está dizendo a mesma coisa de decisões que nós tomamos. Decisões que nós tomamos precisam ser avaliadas. Como ele está usando o exemplo de uma construção. Se eu vou construir, eu preciso ver se eu tenho dinheiro para concluir. Se eu vou fazer uma viagem, eu preciso saber se eu tenho como arcar. Se eu vou de carro, eu preciso saber se eu tenho dinheiro para arcar com combustível, porque pode acontecer de eu chegar lá e não ter dinheiro para voltar. Imagina, um negócio que a gente fala que é bonito, mas eu sempre fiquei, irmãos, isso tem muito tempo, tá, irmãos? Vou repetir novamente, tem muito tempo disso. Mas quando as pessoas falavam assim: ah, não, eu tive um problema com o meu carro. O que foi? Ah, foi pane seca. Eu falei: nossa, e é sério isso? Vai ficar caro para mandar arrumar? Aí depois você percebe que, imagina você ligar para alguém: então, dá para você vir me ajudar aqui? O que aconteceu, rapaz? 2 horas da manhã a pessoa te liga: dá para você vir me ajudar aqui? Você, meu Deus do céu, ligar essa hora. O que aconteceu? Então sabe o que é? Deu uma pane seca que você fala: não acredito. Não acredito. Mas onde você está? Estou aqui na praia, eu vim, achei que já deu na reserva, mas achei que dava para voltar. Querendo ou não, você fica com carão, com uma vergonha. E o que Jesus está querendo dizer? Aquele que toma a decisão de ser discípulo, aquele que toma a decisão de ser igreja e não avalia o custo disso, alguma coisa está errada. E aí vem a pergunta: o que é realmente ser igreja? Porque hoje a gente vê na mídia muitas questões de igreja. Hoje as pessoas, eu ouvi isso de alguém essa semana, de um pastor, falando onde as pessoas querem buscar uma igreja que como que posso dizer assim, uma igreja que esteja de acordo com aquilo que eu gosto, de acordo com aquilo que eu imagino. Até tem um livro, que ele tem esse título: A Igreja que eu Sempre Quis. Esse é o título do livro, A Igreja que eu Sempre Quis. Me parece, agora eu não lembro se é de um americano ou de um tailandês, mas um livro muito bom a princípio. Então, assim, nós decidimos um dia nos tornar discípulos de Jesus. Nós decidimos um dia, através do batismo, onde quer que você se batizou, de, através daquele ato, nos tornar verdadeiramente igreja. Até então foi uma decisão no nosso íntimo, no nosso coração. Depois, diante da pública profissão de fé do batismo, nós decidimos: olha, para todo mundo, olha, eu quero ser igreja. Olha, a partir de agora eu sou igreja, a partir de agora eu sou um discípulo de Jesus. E o que isso representa? O que é isso para você? O que é ser igreja? Muitas vezes nós deixamos de fazermos algumas coisas, ou fazemos de qualquer forma, não para o relaxo, mas por muitas vezes não entender o que é ser igreja. Não entender a essência daquilo no meu coração. E não tem uma questão daquilo que é igreja para mim, de repente para você é outra questão. Não, igreja é algo comum a todos nós. Igreja é algo que está realmente, precisamos ter um entendimento único. Claro que a sua execução vai de acordo com os nossos dons e talentos, de acordo com aquilo que Deus vai nos dando. Mas o fato de ser é para todos. E a pergunta que eu faço, e tenho me feito nos últimos dias: será que nós temos a plena convicção e a plena definição do que é ser igreja? Será que nós temos a consciência disso? Do que isso vem carregado, do que isso traz para as nossas vidas, do que isso vem, porque continua o texto, nós lemos, a partir do versículo 28, qual então, quem que deseja construir uma torre? Será que quando nós fizemos a decisão, não, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, aí a partir do momento, foi essa primeira decisão, depois a segunda decisão, não, olha, eu quero me batizar,
eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero fazer parte da igreja de Cristo. Será que primeiro nós paramos e falava, olha, peraí, olha, mas a partir do momento que eu fizer isso, tem isso, tem mais isso aqui que vai me custar um pouquinho, isso aqui é um benefício, poxa, legal, isso aqui eu vou colher os frutos, vou aproveitar, mas tem mais isso aqui que eu preciso. Será que fizemos? Será que paramos para analisar e entender no que nós estávamos entrando? Qual o projeto que nós estávamos tomando para as nossas vidas? Porque nós estamos praticamente, hoje é o primeiro domingo de fevereiro, né? Hoje é o primeiro domingo. Já passou o primeiro, janeiro vem aquele negócio de meio que vai, que não vai, que foi, que não foi, né? Se vai. Aí entra fevereiro, nós temos aí praticamente mais 11 meses pela frente. Somos igreja. Você e eu somos igreja. Nós decidimos um dia isso. Como iremos viver? Como igreja, como nós vamos viver? Aquilo que o Senhor quer de nós, como nós vamos fazer para atingir? Qual é a essência disso? E o texto que nós estamos lendo, no versículo 25, vou ler novamente para os irmãos, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Várias pessoas estavam acompanhando Jesus. Quem eram essas pessoas? Simplesmente pessoas que seguiam a Jesus. Não tinha nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Pessoas que estavam ali, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E Jesus estava vendo todo aquele povo seguindo ele. Todo aquele povo onde ele ia, seguia, onde ele ia, estava acompanhando. Sempre multidões. Mas Jesus sempre foi muito claro em distinguir quem era a multidão e quem eram os seus discípulos. Quem era a multidão e quem eram aqueles que estavam ali a partir daquele momento formando a sua igreja, se tornando a noiva de Cristo até então. E aí no versículo 26, ele para diante daqui e fala, ó, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E vamos tirar um pouquinho, vamos só fazer uma alteração aqui, sem cair lá em Apocalipse, né, aquele que tirar um tio, mas em vez de nós falarmos assim, tirar a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nós mudássemos aqui e colocassem, não pode ser minha igreja. Aquele que não toma essas decisões, não pode ser igreja. Pode estar na igreja, pode acompanhar a igreja, pode até mesmo acompanhar Cristo, gostar de Cristo, viver os princípios de Cristo, adorar a Cristo, fazer muitas coisas no meio de Cristo, ou para Cristo, ou com Cristo, ou por Cristo, da forma que bem entender. Mas em primeiro ponto, nós não tomarmos essas decisões, nós não seremos discípulos de Jesus. E se eu não sou discípulo, automaticamente eu não sou igreja. E se eu não sou igreja, eu não posso ser discípulo. Olha o que Jesus está dizendo àquela multidão que estava vindo com ele. E multidão aqui no hebraico, no grego, onde você quiser, é muita gente. É gente pra caramba. E ele está dizendo, olha, vira para todos eles. Porque no versículo 25 ainda vai dizer no finalzinho, voltando-se para ela, para a multidão, Jesus disse, olha, se alguém quer vir a mim, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer ser minha igreja, em primeiro ponto, não pode amar o seu pai, não pode amar a sua mãe, a sua mulher, não pode amar os seus irmãos, as suas irmãs, os seus filhos, nem mesmo a sua própria vida, mais do que me ama. Jesus está dizendo, olha, eu preciso, eu tenho, que não é o fato de Jesus estar em primeiro lugar. Não estamos tratando de lugares, de posição. Então Jesus não tem que estar no primeiro lugar. Acho que o erro, muitas vezes, das nossas vidas, e coloco-me nessa questão também, é colocar Jesus como em primeiro lugar. Jesus não pode estar no primeiro lugar. Primeiro lugar nunca foi feito para Jesus, nunca foi feito para Deus. Porque onde ele tem que estar? Ele tem que estar no centro. A centralidade. Ser igreja é ter Cristo como centralidade das nossas vidas. Ele é mais do que tudo. Então não tem uma questão de grau, quem está em primeiro, quem está em segundo, não. Porque se fosse uma ideia de primeiro, então tem um segundo. Então primeiro eu faço isso, depois, não. É igual foi no acampamento de pastores, que acho que eu até citei aqui também já, que diz que foi depois de uma revolução qualquer que mudaram a palavra, porque até então só citava a palavra prioridade no singular. Depois de alguma coisa que veio a palavra prioridades. Só que é simples. Quando você fala prioridades, já não tem prioridade. Então, esse dia o Rodrigo estava falando, eu tenho isso, ele falou, então você não tem nada. Eu falei, nossa, mas assim?
faz um carinho primeiro para dar uma, né? Porque a gente tem a tendência, não, vou fazer isso, fazer aquilo. Então o que vai ser minha prioridade? Isso, como? E essa é a questão. E quando nós começamos a colocar Jesus em primeiro lugar, nós tiramos ele do centro. Quando eu decido que Jesus é o primeiro lugar, eu tirei ele do centro. Então ele precisa estar na centralidade. Então o fato de eu ser igreja, uma condição básica para eu e você sermos igreja, é termos Cristo como centro. É ele ser o único na minha vida. É entendendo que Jesus é o Senhor da igreja. E quando eu falo Jesus como Senhor da igreja, eu estou dizendo que ele é meu Senhor. Então, se ele é o Senhor da igreja, se ele é a centralidade, ele é a minha prioridade. E hoje? O que você me diz de hoje? Hoje, quando você iniciou o seu dia, hoje, quando eu iniciei o meu dia, será que Jesus foi prioridade? Será que ele foi a essência na minha vida? Ou ele foi simplesmente o primeiro lugar? Como tem? Porque ser igreja é ser isso. Porque tudo aquilo que nós podemos fazer depois como igreja, não tendo ele como centro, já perdeu a visão. Mateus vai dizer para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar as coisas do Senhor. Ter isso como prioridade. Porque se Jesus não vem, se o reino do Senhor não está como prioridade das nossas vidas, outra coisa está. E se ele não é prioridade na minha vida, se ele não é a centralidade na minha vida, nós estamos desabilitados para ser discípulos, para ser igreja. Essa frase eu li no livro e gostei muito dela. Se nós não temos Jesus como prioridade nas nossas vidas, se ele não está no centro da nossa vida, nós estamos desabilitados para ser igreja. Nós estamos esticados ali, desabilitados, tá? Ele não pode ser igreja do Senhor, porque a igreja de Cristo tem ele como centro, tem ele como prioridade. Todas as outras coisas se tornam, e é o que ele está dizendo. E olha que ele pega na questão de família. Ele não pegou nada mais, ele pegou aquilo que qualquer pessoa tem como algo de uma das coisas mais importantes para nós, que é os nossos pais, os nossos filhos, nossos irmãos, a nossa família. E Jesus entende essa importância, porque ele foi alguém de família. Ele foi alguém que ensinou o que é ser família. Vim de uma cultura judaica que família é prioridade. A gente estava conversando a ideia, né, de oriental, que ele tem essa hierarquia muito forte. O patriarca pode estar no leito de cama, mas ele ainda continua sendo autoridade. A partir do momento que ele não tem mais consciência, o respeito com ele se torna algo sensacional. Falando porque eu estudei 4 anos no seminário oriental. E a gente viu o respeito, a gente via aquela questão de divisão que eles tinham a respeito disso. E nós, como nós lidamos com tudo isso? Então, também a nossa família para nós é importante. Quem de nós aqui, se alguém da nossa casa nos ligar agora e falar, preciso de você agora, você para tudo e vai lá resolver. Porque a nossa família é importante. E ela precisa continuar sendo, mas ela não pode ser o centro. O centro é Jesus. Principalmente para nós que somos igreja. Porque, irmãos, não existe igreja sem Cristo. Agora, se for para ser igreja e Cristo não é a centralidade, o que vai ser? Se a igreja é dele, ele é Senhor. Ele é Senhor. É aquele velho ditado. Alguém te convida para jantar ou para almoçar. E você é o centro do convite. Você foi convidado, então ali a prioridade é você. Aí imagina, eu te convido, e você vai lá em casa comer jiló com fígado. Aí você fala, pastor, eu não gosto não, como eu fiz para você. Não, você não fez para mim. Quem gosta aqui de jiló, irmãos? São poucos ungidos do Senhor que gostam desse alimento. Vai ter isso no céu, em nome de Jesus. Todo mundo. Então assim, a primeira coisa que você faz é saber se a pessoa gosta. Porque se você está fazendo o almoço para ele, né, imagina, alguém forma, o seu filho forma lá, então você vai fazer um jantar especial para ele. Esse ano a gente vai voltar a fazer lá a experiência da mesa, em nome de Jesus. Nós fizemos uma vez, foi muito bom, e a gente quer repetir a dose. Mas aí você vai lá e faz, né, honrar aquela pessoa. Poxa, foi lá, passou, aconteceu, quero te honrar.
Aí você faz uma comida que ele detesta. Você fala, está errado. Não, tipo, você não fez para mim. Você não fez para mim. Você pode ter feito para qualquer outra pessoa. Tipo, se for no caso de Ló, você pode falar, você fez para o pastor, para alguns irmãos da igreja, mas não foi para mim. E a mesma situação é quando nós estamos lidando com uma igreja. Se Cristo é o centro, eu faço para Ele. Eu vou levar tudo a Ele, porque Ele é prioridade. O texto que nós estamos aqui como base, ele vai dizer no versículo 27, o seguinte detalhe, que aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aí nós paramos para pensar que o principal símbolo da igreja, na realidade para nós muitas vezes é a cruz. Não vou dizer que é o principal, mas um dos símbolos é a cruz. O que representa para a gente? A cruz de Cristo para nós tem um significado muito importante. Por mais que alguns não gostam de ter, de fazer, cada um, mas sabemos que quando se fala de cruz, cruz tem tudo a ver com o cristianismo. Cruz tem tudo a ver com a nossa salvação. Claro que não só a cruz, existe todo um processo da ressurreição de Cristo. Mas a base tem a ver. E quando se fala de cruz, nós estamos falando de morte. Não dá para falar de cruz simplesmente, aí alguma vez a pessoa fala, mas se fosse uma metralhadora, seria a metralhadora, se fosse um fuzil, seria o fuzil. Foi através do objeto a qual tiraram a vida de Jesus, aquele que veio para nos resgatar, aquele que veio para nos salvar. Então, quando nós pensamos em cruz e pensamos em morte e pensamos em Cristo como centralidade, eu preciso entender que também que ser igreja é viver uma constante, é viver a morte todos os dias. A gente brincou essa semana numa reunião que nós tivemos, que foi essa semana, né? De alguns falam assim, olha, em algumas áreas da minha vida eu preciso me suicidar. Eu preciso morrer. Eu preciso tirar porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de morte. Nós estamos falando de morte. Nós estamos falando de morrer. Nós estamos falando realmente de morrer a cada dia. Porque até então nós temos uma estrutura, até então nós temos uma cultura, até então nós temos um pensamento, que ao entregarmos as nossas vidas para Cristo, ao entregar o nosso coração para Cristo, nós estamos pedindo então para que o reino dele venha, porque o que nós esquecemos muitas vezes é que nós abandonamos a nossa forma. Quando nós nos tornamos igreja, nós abandonamos a nossa forma de viver, abandonamos aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, para agora viver a forma de Cristo, aquilo que Cristo quer, aquilo que Cristo gosta, é para Ele. Quem é o centro? Sou eu ou Ele? Se é Ele, eu preciso me sacrificar, porque deixar de fazer algumas coisas que nós gostamos, principalmente algumas coisas que de repente muitas vezes o nosso corpo quer, o nosso organismo deseja, muitas vezes exige um sacrifício. Então, irmãos, ser igreja, elas vão falar assim, olha, ser igreja, ser crente, ser cristão, é um negócio difícil, eu concordo, é um negócio muito difícil. Aí a pessoa fala, não, porque a gente tem que conviver com um monte de gente, um monte de questão. Eu falo, não, o problema não é esse, o problema é que a gente tem que conviver com a gente mesmo. O problema, o difícil de ser cristão é que eu tenho que viver comigo mesmo. É que eu tenho que estar comigo ali, e algumas coisas que você vai brigar porque você quer. Ah, não, eu preciso também defender a minha honra, o meu orgulho onde fica. Não tem mais nada disso, está tudo na cruz do Calvário. E lembramos de Filipenses, onde diz que Jesus se esvaziou. E o que Ele espera de nós? Nada mais, nada menos, que também seguimos o mesmo exemplo, que nos esvaziemos de nós mesmos e possamos ser cheios da presença dEle. E aí volto novamente ao versículo aqui 28. Que será que lá atrás, quando aceitamos a Jesus, nós pensamos nisso? Rapaz, esse negócio de aceitar Jesus, de ser crente agora, de ser igreja, eu já não é mais eu. Que Paulo já nos avisou. Ninguém aqui foi despercebido. Paulo avisou em detalhe, olha, não vivo mais eu. Mas quem vive agora é o outro. Quem vive agora é Jesus. Agora quem vive em mim é Cristo. E será que nós fizemos essa avaliação? Porque por muitas vezes tomamos decisões naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto, naquilo que eu acho,
naquilo que eu imagino, e esquecemos que agora nós não estamos aqui para fazer o nosso desejo, nós não estamos aqui para viver mais nós. E será que fizemos esse cálculo? Será que paramos para nos sentar e de repente calcular o preço disso? Ou simplesmente fomos no embalo? E nós precisamos fazer essa reflexão, que ser igreja é ter Cristo como centro da minha vida, é ter Cristo como centro do meu trabalho, como Cristo centro das minhas finanças, como Cristo centro da minha vida conjugal, ter Cristo como centro da educação dos meus filhos, ter Cristo como centro do meu ministério, do meu departamento, como centro de tudo. O problema é que muitas pessoas se dizem igreja, mas não querem abrir mão daquilo que acham que possuem. Acham que possuem porque muitas vezes não possuímos. E aí o próprio Jesus por algumas vezes vai dizer que nós temos que decidir por ele ou os tesouros da terra, ou ele ou o mamon. Precisamos decidir a quem iremos servir. Jesus disse aos discípulos, olha, decida. Querem ir com eles? Vão. Decida quem vocês vão servir. Isso não é só no novo, porque Deus também disse a Josué isso, para que Josué pudesse escolher por ele, manter-se firme com ele. Irmão, algumas escolhas que nós fazemos são escolhas de morte, mas não é uma morte física. É uma morte difícil assim, morte é dolorido, morte dói, porque nós vamos morrer para nós mesmos, daquilo que nós gostamos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós achamos, para agora buscar a vontade de Deus, para que o nosso coração possa se alinhar ao coração de Deus. Aí você fala, meu Deus, mas isso é difícil? É, mas lembra que aqui na terra, você vai passar só por um tempo. Eu estou aí calculando na minha vida, se Deus nos abençoar, chegar aos 80. Eu estou feliz. Se eu conseguir lá, né? Já estou bem. E aí, vamos dizer aí, colocar a média de 80. Vamos dar um bônus. De repente Deus deixa a gente chegar até os 100, também não vai ser ruim não. Então fica aí, né? Até os 100. E o que é 100 anos comparado com uma eternidade? Será que dá para calcular? Dá para pensar? Porque não dá nem para colocar, será que a eternidade diante de 100 anos seria quantos por cento? Não há uma conta. Então eu preciso entender que agora eu estou buscando viver algo que eu simplesmente viverei a eternidade. E se eu não quero viver algo agora, como que eu quero a eternidade? Como que eu quero passar o resto da minha vida com esse Deus que agora eu não mudo um pensamento, um desejo, uma situação por Ele? Como eu quero passar a eternidade com Deus, se hoje eu não quero passar, se hoje eu não quero que Ele seja o centro da minha vida em poucos anos de vida? Nós queremos, eu sei que todos nós queremos isso, só que o que eu não posso esquecer, e não quero que os irmãos esqueçam, que isso tem um preço. Viver com Cristo como centro das nossas vidas tem um preço. É igual ter carro, é muito bom. É Deus purinho na causa. Ainda mais quando o carro tem ar-condicionado. Porque eu lembro que eu andava no casinho, irmãos amados, era só Deus na causa. Aí você abriu o vidro, aí parecia que era um complô espiritual, porque vinha um vento quente. Aí hoje, graças a Deus, Deus abençoe. Hoje que você põe ali, irmãos, mas para você que não tem carro, isso tem um preço. E com a gasolina chegando a quase 15 conto, dói o coração. Dói o coração. Quando você liga o ar-condicionado assim, né? E volta. Né? Então você fica, liga, desliga. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Que essa brincadeira aqui tem um custo. Algumas coisas que nós temos têm custo. Viajar é muito bom, maravilha, mas tem um custo. E de repente não é barato. Mas é bom, é gostoso. E nós não podemos esquecer que ser crente, ser cristão, lutar para ter Cristo no centro das nossas vidas, tem um preço. E eu preciso calcular esse preço. E sabe qual é esse preço? A morte. A morte. Aí a gente brincou de suicídio, porque é o que eu decido morrer. É algo que eu olho assim e falo, isso aqui. E aí a gente tem se perguntado muito, naquilo que a gente tem conversado, assim, qual área eu preciso morrer? Opa, desculpa. Porque a gente sabe que a gente tem que morrer, mas eu não sei nem que área.
Está tudo tão confuso, a cada dia, a cada momento. Mas o que nós precisamos entender, e basicamente o que eu quero que nós possamos entender hoje é isso. Primeiro, ser igreja é Cristo no centro. Ele é a centralidade, Ele é a prioridade. Ele é a prioridade. É para Ele, eu vivo hoje para Ele, eu trabalho para Ele. No seu trabalho é para Ele, na sua casa é para Ele, na educação dos filhos é para Ele, não é para você, não estamos formando nada para nós. É tão somente para Ele. E quando eu decido viver para Ele, eu estou dizendo que eu não vou viver para mim. E não viver para mim é igual morte, eu morro a cada dia. Só que essa morte só vai acontecer, eu queria já para encerrar convidar os irmãos, aí um outro texto comigo, lá em João, Evangelho de João, um pouquinho para frente aí, próximo livro, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Uma das coisas que nós não temos dúvida e não podemos ter, que o tesouro que o Senhor nos promete é muito maior do que qualquer tesouro que nós podemos conquistar nessa terra. E João, capítulo 8, o versículo 31, os irmãos estão aí comigo? Amém? Diz assim: disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Eu posso mudar aqui de novo uma situação, lendo o versículo novamente. Diz Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão minha igreja. Porque não existe igreja sem a palavra de Deus. Não existe igreja sem base. E aí o versículo 32, que todos nós conhecemos, diz: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, igreja tem o centro, que é Jesus. Igreja tem um processo, que é o processo de morte a cada dia. Mas essa morte tem uma base. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que simplesmente o seu pastor diz que você tem que morrer. Não é o que o pastor diz onde você tem que morrer, mas é o que a palavra diz. O que a palavra diz. E o texto é muito claro, que eu repeti, diz: se vocês permanecerem. Não é o fato de simplesmente permanecer. Não é o fato de simplesmente estar, mas a palavra vai dizer aqui em João 8,31 que é permanecer firmes. Firmes. Nós estamos aí num desafio de ler todo o Novo Testamento em 2 meses, em fevereiro e março. Por quê? Porque a ideia é isso, é podermos estarmos firmes. Porque o que nos torna a igreja? O que nos torna a igreja? O que demonstra que somos igreja? Será que é simplesmente o fato de vir, gostar de Jesus? Não. Mas o que nos torna a igreja é permanecermos na sua palavra. Ser igreja é fazer aquilo que Ele quer. Então, se eu preciso ter Cristo no centro, se eu preciso viver uma vida de morte a cada dia, eu preciso ter como base alguma coisa. E eu sei que muitos dos irmãos que estão aqui têm experiências maravilhosas com Deus. Experiências profundas com Deus. Mas isso não é a base de ser igreja. Como assim eu também tenho experiências. Muitos exemplos, muitos testemunhos, mas isso não é a base de ser igreja. A base de ser igreja é permanecer na palavra, é ter intimidade com a palavra, é lermos. Aí nós precisamos refletir: será que temos lido a Bíblia todos os dias? De repente você está no desafio, não conseguiu ler os 5 capítulos, ou 4 capítulos, para quem quer ler a Bíblia o ano todo. Mas de repente, você permanecer, ter intimidade a cada dia. Porque a intimidade nos leva à prática. Aí nos leva a viver como Jesus. O pastor Roosevelt também, ele vai dizer no seu livro, diz assim: olha, não é o fato de ser membro de uma igreja que dá a alguém o direito de ser chamado de discípulo. Não é uma frase minha, é a frase do pastor Roosevelt, que ele vai dizer: não é o fato de ser membro de uma igreja que dá a alguém o direito de ser chamado de discípulo. Ou podemos mudar novamente, que eu tenho trocado a palavra discípulo por igreja. Não é o fato de ser membro de uma igreja que quer dizer que alguém tem o direito de ser chamado de igreja de Cristo. Porque, irmãos, hoje quando nós vamos para a internet, existe igreja de tudo quanto é jeito. Existe igreja hoje para todos os gostos. É quando você vai numa feira culinária, né, lá no local onde tem quiosque. Acho que aqui em Diadema teve uma época que tinha ali na praça, né, aqueles
aqueles carrinhos lá, aqueles trailer, né? Em Mirim chamava de trailer, aqui tem um nome mais chique, né? Mais uns trailer, e ali você vai, se para assim no meio, você fica, o que eu vou comer, hein? Hoje, aí quando você não tem muito, eu tenho um exemplo bom, eu tenho uma experiência boa. Começa por daqui, cada dia que você for, você vai, no dia final você já comeu de tudo. Mas a gente fica naquela dúvida, o que eu vou comer hoje, né? E hoje, quando você vai na internet, tem isso, né? Igreja para todos os gostos. Umas mais apimentadas, outras nem tanto. Mas a questão não é o estilo da igreja. A questão não é o estilo da igreja. A questão é, qual é o princípio dela? O princípio está na palavra. Se estiver na palavra, sendo mais apimentada, menos apimentada, mais barulho, menos barulho, é do Senhor. Vamos louvar a Deus por essa porta que abriu para anunciar o Evangelho. De repente nós não gostamos tanto, beleza, mas estamos pautados na palavra, glória a Deus. Os que gostam estão pautados na palavra, estão permanecendo firmes, glória a Deus, aleluia. Vamos avançar, vamos transformar o mundo. Não foi assim o nosso tema da campanha de missões mundiais do ano passado? Vamos transformar o mundo com o quê? Com o amor de Jesus. Isso é ser igreja. Ser igreja é pensar. Ser igreja é calcular. E o meu desejo nessa noite hoje é que eu e você possamos calcular. Parar para calcular o preço. O preço de ter Cristo no centro das nossas vidas. O preço de Cristo ser o centro. E esse preço é morte. E essa morte vem de onde? O que vai nos matar a cada dia? O que nos mata a cada dia? É a palavra do Senhor. Porque é ela que nos dá a direção. É ela que nos guia a cada dia. E que nós possamos, nessa semana, pensar nisso. Somos igreja, não temos dúvida disso. Não quero em momento algum que você questione, será que eu sou igreja? Não, você é igreja. O que precisamos muitas vezes é simplesmente ajustar. Passar por um ajuste. Entender quem está no centro. Entender, será que estamos dispostos a morrer? E será que estamos buscando morrer a cada dia? Feche teus olhos.